Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a este espaço onde nós compartilhamos conhecimento e soluções. Para você que é professor, educador, pai ou responsável, para você que é terapeuta, para todos aqueles que necessitam estar numa postura adulta. Hoje, a nossa leitura sobre Introdução à Pedagogia Sistêmica, uma nova postura para pais e educadores, do Jean-Lucy Toledo Vieira, será do capítulo 4, Pedagogia Sistêmica, um novo olhar para a educação. Postura sistêmica, eu carrego sua raiva comigo, o sistema sempre busca seu equilíbrio, o sistema escolar, as ordens do amor no sistema escolar, a adaptação da criança pequena. Antes de começarmos, já salva, compartilha com aquele profissional, com aquela pessoa que necessita saber mais, se preparar, ter essas informações que fazem muita diferença na vida de todos aqueles que trabalham com pessoas, quer sejam crianças, quer sejam adultos. Eu convido você para fazer parte do nosso canal. Coloque nos comentários as suas dúvidas, traga as suas contribuições, suas experiências, porque através da sua postura de ajuda, muitas pessoas podem ser beneficiadas. Iniciemos. A escola é um enriquecimento que já existe. Mariane Frank, a criadora da pedagogia sistêmica. Pedagogia sistêmica, um novo olhar para a educação. A essência dos pássaros é o voo. Rubem Alves. Postura sistêmica. A educação sistêmica não implica em novas metodologias ou novas tecnologias pedagógicas. Ela é, por excelência, uma nova postura. Pode ser aplicada e utilizada em todos os espaços escolares, mesmo que a escola não seja ela toda adepta deste olhar, justamente por tratar-se de uma nova postura interna, uma forma de ver e se colocar na vida. Não se trata de abandonar as concepções pedagógicas e psicopedagógicas até então vigentes, ou deixar de lado as linhas teóricas da instituição. A pedagogia sistêmica não vem substituir ou tomar o lugar de nada, do que foi e do que já está posto. Pelo contrário, vem ao encontro dos anseios de toda a comunidade escolar e surge como uma resposta a tantas indagações. Não pretende ser a única resposta, mas quer sim apontar um caminho diferente a partir da adoção de novas posturas. Prova ser eficaz no cotidiano, na concretude do fazer pedagógico, ao mesmo tempo em que sua apreensão aponta para a simplicidade. Pode, por vezes, sugerir algo que parece ser complexo demais. Gradativamente, será experienciada com a fluidez que lhe é própria, e então as percepções se aguçarão sistematicamente. Podemos, então, afirmar que a pedagogia sistêmica é um caminho de ressignificação e amor. Ela nos permite enxergar o sistema educativo como um todo, no qual todos estão interligados. Nos possibilita a percepção de todos os sistemas familiares, histórico, cultural, social, como estes influenciam os processos educativos e de ensino-aprendizagem. Não são mais como blocos isolados, no específico está o todo. Desta forma, tendo por base a inclusão, a pedagogia sistêmica torna-se uma aliada às metodologias de ensino. Torna-se possível a partir de uma postura interna do professor.
A postura aqui está relacionada com onde colocamos nosso coração quando fazemos algo. Esta postura também nos permite a utilização de algumas técnicas e exercícios simples de recursos utilizáveis no dia a dia, como o genograma, técnica de visualizações, trabalho a partir da árvore genealógica, trabalho com figuras, bonecos, feltros, jogos, contos, músicas e tantos outros. No capítulo Exercícios Sistêmicos, apresentamos algumas atividades e exercícios que podem ser aplicados a diversas circunstâncias a se tornarem parte da rotina do professor sistêmico. Essa é uma consideração imprescindível a se tomar nota. O aluno sempre leva seu sistema familiar para a escola, todo ele. Quando o professor começa a ler os sinais sistêmicos em sala de aula, começa a perceber quais os fios invisíveis que atuam através do visível. Diante de todo o comportamento em sala, pode-se questionar: para onde olha o amor deste aluno? É um questionamento que já nos move para além do que se apresenta, para um outro nível de relacionamento. E você, professor, já se questionou? Coloca aqui nos comentários. Você já parou e perguntou-se para onde olha o amor do seu aluno? O aluno que enfrenta em casa a doença de um dos pais, por exemplo, inevitavelmente levará esta situação para a sala de aula, e a mesma se refletirá através de comportamentos até então não usuais em sua rotina. Por vezes, não estará disponível para a escola, porque em seu amor infantil está cuidando dos pais, como se lhe coubesse encontrar uma solução para aquele problema. Eu carrego sua raiva comigo. Certa vez chegou para o atendimento uma mãe cujo filho apresentava muito agressivo. Era uma criança de apenas 3 anos de idade. Sem motivo aparente, a criança de repente agredia quem estivesse ao seu lado, demonstrando uma raiva sem que nada houvesse acontecido e que a justificasse. As professoras da sala já haviam feito todas as dinâmicas e técnicas sistêmicas que conheciam e poderiam realizar em sala de aula, sem perceber nenhum avanço. A situação já havia sido passada à coordenadora pedagógica, que também acompanhava o caso de perto e, em anuência com a mãe, resolveu encaminhar para uma constelação familiar. A constelação mostrou um tio da criança, irmão da mãe, que havia sido expulso de casa ainda na adolescência. A mãe da criança recordava-se do fato em flashes, sem maiores detalhes, mas foi algo que a marcou na época. Desde então, este seu irmão se afastou completamente da família, não mais participando de nenhum evento, como festas de fim de ano, aniversários, casamentos. Houve um rompimento completo de relações e esta mãe sabia da mágoa que o irmão guardava do pai pelo que acontecera, por intermédio de outras pessoas. A criança identificava-se com este tio excluído. Por lealdade a ele, carregava a mesma raiva do tio adolescente que não pôde expressá-la ao pai na época do ocorrido. Era apenas um adolescente. Agora, a criança expressava raiva diante dos colegas mais próximos. Sua agressividade era a forma de dizer ao tio: você também faz parte. Eu vejo o que aconteceu com você. Diante dos fatos, a mãe da criança pôde fazer alguns movimentos e então liberar o filho para que fosse apenas seu filho. Ao mesmo tempo, pôde olhar para o irmão e dar a ele um lugar em seu coração. Foi ainda oportunizada o olhar para toda a sua família e encontrar ali o seu lugar.
Nos dias seguintes à intervenção, a criança não mais apresentou aquela agressividade em sala. Agora estava livre para a escola, pois seu amor pelo tio fora visto. Agora podia ser apenas a criança que era. O sistema sempre busca equilíbrio. O exemplo acima nos mostra que o sistema sempre busca seu equilíbrio. Ninguém pode permanecer excluído. Quando a exclusão acontece, um membro posterior irá fazer a inclusão através da repetição de padrões de sintomas, entre outras formas. Uma família sempre permanece intacta, sem se romper. Na alma dos filhos, os pais estão sempre juntos. Mesmo que haja separação entre os pais, a relação de pai e mãe é para toda a vida. Ninguém se torna ex-pai nem ex-mãe. Consciente ou inconscientemente, esta relação de pais e filhos será mantida por toda a vida. Os alunos têm todo o direito de levar seus pais para a escola. E a escola o dever de acolhê-los como são, sem se prender a pré-julgamentos. Diante das inúmeras situações apresentadas de rompimentos dos laços amorosos tão comum em nossa pós-modernidade, é importante que, como escola, ofereçamos o suporte necessário aos alunos e aos pais, sempre que a situação nos solicitar. Aos alunos, os acolhemos como nos chegam, deixando claro que estamos ali como escola, como professores, para eles no que nos couber e for possível. Aos pais, podemos proporcionar que olhem para a realidade também com respeito, não negando ao outro o direito de ser e levando-o a perceberem que os filhos continuam sendo filhos e para que sigam bem na vida, precisam continuar sendo apenas filhos. Os pais precisam dar conta de seus conflitos sem o envolvimento dos filhos. Os conflitos são deles. O filho permanece filho. É importante que os pais suportem a separação e todas as suas dores sem a ajuda dos filhos, uma vez que eles são os grandes e os adultos na relação. Mesmo que os filhos já tenham atingido a maturidade, os pais continuam sendo grandes, continuam sendo pais. Tá gostando da leitura? Tá fazendo sentido para você? Coloca aí nos comentários a sua experiência. O sistema solar, sistema escolar. A primeira pergunta que surge é: quem faz parte do sistema escolar? Todos fazem parte, todos os envolvidos. Todos possuem um lugar. Assim, professores, alunos, pais, direção, coordenação, equipe técnica e administrativa, equipe de cozinha, limpeza, apoio, todos fazem parte. De escola para escola, os sistemas podem se diferenciar. Escolas da rede pública, privada, de cunho religioso, filantrópico, cada uma mantém suas especificidades e possui um sistema próprio. O importante aqui é dar um lugar a todos. Se, por um lado, nosso sistema familiar tem sua origem em nossa ancestralidade e existe para sua própria continuidade, tendo por objetivo sua serenidade. Por outro, o sistema escolar é criado, elaborado e pode existir para todos, escola pública ou para alguns, escola privada. Algo aqui é de extrema importância: a clareza da definição dos objetivos deste sistema escolar. A escola, como um todo, possui dois objetivos: o social e o aprendizado. Em primeiro lugar, vem o social. A escola é o primeiro espaço onde a criança se vê longe de seu sistema familiar.
entregue a outros que não são seus pais ou alguém de sua família. É uma continuidade da família, principalmente do pai. É o pai quem leva a criança para o mundo. Assim, a socialização e a integração vêm em primeiro lugar. Uma vez integrados, agora surge um segundo objetivo: o ensino-aprendizagem, ou, em outras palavras, o conteúdo. E aí, professor, concorda com esta visão? Faz sentido para você? Coloca aí, hashtag ensino-aprendizagem. As ordens do amor no sistema solar. No sistema escolar. Tô querendo ver o sistema solar hoje, hein? No sistema escolar, também experienciamos as origens do amor. As ordens do amor. Gente, é para ver que todo mundo erra e que errar faz parte. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Antes de mais nada, é necessário olhar para como nos situamos em relação a estas ordens em nosso sistema familiar, para depois nos vermos no espaço escolar onde estamos. As ordens do amor nas instituições, de certa maneira, reproduzem as relações familiares dos envolvidos. Assim, se não conseguimos encontrar nosso lugar em nosso sistema de origem, também teremos dificuldade em encontrar o nosso lugar na escola. As ordens do amor na escola são as mesmas que na família, mas com suas especificidades. Em primeiro lugar, é necessário olhar para todos e ter a percepção de que todos ali fazem parte. Todos pertencem. E não há aqueles que pertencem mais ou pertencem menos. Todos estão envolvidos no processo educativo e precisam ser vistos da mesma forma. Assim, fazem parte deste sistema escolar alunos, professores, pais dos alunos, equipe administrativa de limpeza, cozinha, coordenação e direção da escola, Secretaria da Educação, MEC, Ministério da Educação e Cultura, currículo, projeto político-pedagógico e proposta pedagógica. Algumas escolas possuem suas especificidades e é necessário olhar para elas também. Uma escola que é mantida por uma instituição religiosa está ligada a essa instituição e ali há pertencimento e ligações que em uma escola de rede municipal ou estadual não tem, como o patrono, a espiritualidade que a rege, entre outras coisas, como a missão. Há que se considerar ainda os que vieram antes, os fundadores idealizadores daquela escola, a história da comunidade onde a escola surge, que motivou sua criação, além, é claro, de todos os que já passaram por ali e desempenharam suas funções, ex-alunos, ex-funcionários, ex-professores, ex-gestores. Todos precisam ser vistos e reconhecidos. Afinal, só foi possível chegar onde se chegou porque tantos vieram antes. Estes que vieram antes têm o seu lugar naquela história, embora não estejam mais ali. No caso dos ex-funcionários, o pertencimento se encerrou com a rescisão dos contratos de trabalho ou o tempo que ali prestaram serviço, mas precisam ser vistos e considerados porque continuam tendo um lugar na construção social e emocional daquela história. Na família, a hierarquia é a ordem em que chegamos no sistema. Na escola, esta hierarquia acontece de duas formas. Em primeiro lugar, pela ordem de chegada e depois pela função exercida. Uma não é mais que a outra, mas as duas precisam ser respeitadas. Por vezes, um diretor chega na escola, mas ali já há professores que desempenham suas funções há 10 anos. Assim, na ordem de chegada, naquele sistema, aqueles professores vieram antes.
Este diretor só consegue desenvolver um bom trabalho quando reconhece que esses professores chegaram ali antes dele, quando os funcionários respeitados em sua ordem de chegada, então apoiam este diretor. Se são negligenciados e não vistos, tornam-se rivais daquele que chega. É sua forma de mostrar o pertencimento e o lugar que ocupam. Um exercício muito legal pode ilustrar isso que estamos falando, quando feito em uma reunião pedagógica. Podemos dispor as cadeiras em círculo na sala e pedir para que cada uma encontre seu lugar, por ordem de chegada na escola, e então ocupe este lugar. Estes lugares são definidos da esquerda para a direita de quem conduz a reunião. Depois se pede para que os que chegaram por último olhem para os que vieram antes e agradeçam pelo que já realizaram pela escola. Os que vieram antes olhem para os que vieram depois com gratidão por darem continuidade ao trabalho que já começaram. Assim, todos ficam bem, sentem-se vistos, reconhecidos e encontram seus lugares na instituição. Descrevemos esta dinâmica com mais clareza no capítulo específico sobre exercícios sistêmicos. Outra forma que a hierarquia se manifesta nas organizações escolares é através das funções exercidas. Há uma hierarquia natural por funções: Secretaria de Educação, direção, coordenação, professores. Não se trata de ser maior ou menor, e sim de exercer determinado cargo com função do bem comum. A ordem, neste sentido, pode ser alterada a qualquer momento. Dessa forma, se hoje estou como coordenador pedagógico, amanhã posso voltar à sala de aula e então ocupar outro lugar e outra posição hierárquica. Torna-se salutar encontrar na instituição qual é o meu lugar, qual o meu papel ali. Se sou professor, isso precisa ficar muito claro para mim, pois nortearei todas as minhas ações a partir do meu lugar. Eu assumo o que é meu, com tudo o que lhe é próprio, apenas e unicamente isso. Desta forma, entrar em contato com a família das crianças, no caso de agressores, violência e comportamentos disfuncionais, por exemplo, não é uma atitude que me cabe fazer. Esse é o papel da coordenação e direção da escola. Caso tenha essa atitude, que a princípio parece tão simples, estou rompendo a segunda ordem, a hierarquia. Respeitando a ordem, eu, do meu lugar de professor, levo a situação à coordenação, que, por sua vez, tomará as atitudes necessárias. Deixo com a coordenação que lhe é próprio, para ficar apenas com o que é meu, e então realizar bem o que me compete. Desta forma, do meu lugar e apenas do meu lugar, sou capaz de exercer bem o que é meu, o que é minha função. Aqui nos perguntamos: quando os pais entregam seus filhos à escola, o que esperam que eles encontrem em sala de aula? Um professor, não um assistente social, um psicólogo, um terapeuta ou uma substituição para eles mesmos. Apenas um professor que auxilie seus filhos nos processos de ensino e aprendizagem sistematizados. Esta é então a função do professor: acolher seus alunos, favorecer a interação social entre eles e auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem. O equilíbrio acontece quando o professor tem consciência do seu lugar e função no espaço escolar, e então é capaz de executar isso com leveza. Assim, ele pode favorecer o convívio social e, consequentemente, proporcionar o conhecimento e o aprendizado. E o aluno pode acolher tudo isso. A escola oferece o emprego, o cargo,
O professor recebe seu salário como gratificação pelo que prontamente entrega à escola. Os pais entregam os filhos à escola, confiando a ela a continuidade do que vem de casa. A escola os acolhe, respeitando as famílias que os entregam, vendo-as em sua dignidade, como são. A escola enriquece o que já existe. A família proporciona continuidade de crescimento da escola na comunidade. Assim, tudo se equilibra. É importante lembrar que os sistemas são distintos, o familiar, o escolar ou o empresarial, e manter os papéis dentro destes sistemas, que também são distintos, é fundamental. A adaptação da criança pequena. É comum, quando a criança vai para a escola, encontrar dificuldade em adaptação. As escolas de educação infantil, em suas propostas pedagógicas, inclusive prevêem um tempo para que este processo aconteça. Proporcionam meios para que a adaptação se dê da forma mais amena possível, respeitando a criança que recebe. Algumas propõem a presença dos pais nos primeiros dias, outras, um tempo menor de permanência na instituição, entre tantas outras técnicas. Neste novo modo que surge, a escola é necessária encontrar o seu lugar. Internamente vêm as crianças as sensações de serem abandonadas pelos pais ou de estarem abandonando os mesmos, de não serem amadas, por isso estão sendo entregues a outros que não são os seus familiares. Para a adaptação das crianças pequenas, principalmente na educação infantil, podemos pedir aos pais que enviem nas mochilas de seus filhos uma foto que possa ficar na sala de aula ou que permaneça na mochila. Assim, quando a criança chorar, o professor pode chamar a atenção para a foto do pai e da mãe. Seus pais estão aqui com você. Logo virão te buscar. Se possível, pode-se deixar esta foto exposta na sala, atrás da carteira da criança, ou em outro local de fácil visualização e acesso. Outra alternativa é deixar que as crianças tragam uma peça de roupa dos pais, ou mesmo algo que lembre sua casa. Isso pode favorecer a construção deste novo vínculo sem a sensação de rompimento com o anterior, tornando o processo muito mais tranquilo. Outra técnica que pode ser utilizada é construir moldes, figuras adultas em tamanho real, representando o pai e a mãe, em papel pardo ou em outro tipo de papel, e deixar em um canto da sala, fixados na parede. Durante as atividades, quando o professor sentir necessidade, pode pedir a um dos alunos para ir um pouquinho até os pais, deixar eles irem e ver diante de qual deles se posiciona. Ali podem receber um pouquinho o carinho dos pais, mesmo eles estando ausentes fisicamente. Ocasionalmente, o professor pode dizer: hoje eu também quero ir até meus pais e ficar com eles um pouquinho. E então, vai até as figuras do pai e da mãe e fica ali um pouco, relatando às crianças como é estar com eles atrás de si. O professor também pode levar fotos dele, quando criança, e de seus pais, e contar um pouco como foi o seu início na escola. As crianças gostam de saber que os adultos também foram crianças um dia, e então ficam mais tranquilas com aquele professor que sabe o que é ser criança, como elas se sentem. Assim, nós encerramos o capítulo 4 do livro Introdução à Pedagogia Sistêmica. Gostou? Fez sentido para você? Já salve e compartilha. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. A semana que vem, não nessa, na próxima, que é na primeira e terceira semana do mês, nós iremos ler o capítulo 5. Então, eu vou tirar do ar
o capítulo 1, porque nós respeitamos a lei dos direitos autorais, que dizem que apenas 30% do conteúdo deve ficar em modo público. Então, se você ainda não ouviu, se você ainda não acompanhou, dá tempo, você tem uma semana para rever o conteúdo. Um grande abraço para você e uma ótima semana.